Olá, olá a todos, bom dia. Não sei se me estão a ouvir. Bom dia. Só aguardar aqui um bocadinho. Bom dia. Precisava que alguém me dissesse olá, olá Susana, bom dia. Está tudo ok? Estão-nos a ver bem? A ouvir bem? Tudo tranquilo? Estão a ouvir bem? Passarinhos ali no Vasco. Ok. Então, ok. Então, muito bom dia a todos. O meu nome é Joana Nogueira, eu sou nutricionista do Homes Place e sou também Nutrition Support dos clubes Homes Place do Norte. E hoje estarei aqui com o meu colega e amigo Vasco Barbosa, que é Master Trainer, formador da Academia Homes Place e também personal trainer. E estaremos aqui os dois para falarmos um bocadinho sobre alimentação e treino nesta fase um pouco atípica de isolamento. Seremos um bocadinho mais específicos em alguns grupos etários, nomeadamente crianças, adolescentes e idosos, mas isto só fará sentido, esta conversa, com a vossa participação. Isto é, vou também desafiar-vos a conversarem um bocadinho connosco, a partilharem algumas experiências vossas, como é que está a ser esta fase de isolamento, como é que estão a conseguir, portanto, manterem-se ativos e controlados a nível de alimentação e, portanto, vai ser algo interativo, é isso que nós esperamos. Bom dia a todos. Eu vou tentando estar aqui um pouquinho atenta, assim como ao Vasco, aos comentários, e vamos então tentar perceber, portanto, e aqui fazer uma pequena introdução sobre aquilo que está a ser a alimentação nesta fase. Portanto, nós estamos todos numa fase atípica, estamos confinados a um espaço que hoje em dia não é só a nossa casa e o nosso lar, é também o nosso escritório, é também o nosso ginásio, portanto é muito importante nós percebermos quais é que são as estratégias para manter as nossas rotinas minimamente, portanto, iguais ou parecidas àquilo que tínhamos. A nível alimentar, é normal que exista uma maior disponibilidade, portanto, dos nossos alimentos. Temos a cozinha mesmo ao lado. É importante perceber que temos, e é obrigatório termos estratégias para nos equilibrarmos, portanto, para ter refeições às mesmas horas, para tentar não ter grandes produtos industrializados e processados em casa, porque é uma maior tentação depois de os consumirmos, e a verdade será darmos aqui também, conversarmos um bocadinho de algumas estratégias de como é que podemos fazer isso, e ao mesmo tempo perceber que se nós tivermos, ou se tínhamos algum objetivo antes de começar esta fase de isolamento específico, nomeadamente a nível de gestão de peso, ou especificamente perda de peso, ou aumento de massa muscular e hipertrofia, não quer dizer que nesta fase seja necessário, portanto, fugir e esquecer esse tipo de objetivo. A nível alimentar, se tratarmos, portanto, se tivermos o objetivo de perda de peso, é possível continuar a tê-lo e é possível também atingi-lo, basta ter um controle e perceber que aquilo que aquilo que ingerimos tem obrigatoriamente de ser inferior àquilo que é o nosso gasto energético. E atenção que o nosso gasto energético, por defeito nesta fase está menor, portanto movimentamos-nos menos, mas é importante, portanto, termos aqui estas estratégias para garantir que a alimentação poderá também ser equilibrada e continuarmos no nosso objetivo. A mesma coisa acontece se tivermos o objetivo de hipertrofia ou de aumento de massa muscular, também é possível, e aqui falando da alimentação, é possível não ter portanto, que o abandonar, esse objetivo. É importante não fazer grandes cortes a nível alimentar e nutricional de macro e de micronutrientes, especialmente macronutrientes. É muito importante não fazer grandes cortes porque podemos comprometer este objetivo, ok? E a nível de exercício físico também é possível, certo, Vasco?
Olá, certo, bom dia a todos em primeiro lugar. Bom dia, Joana, por me teres convidado para estar aqui. Como tu estavas a dizer, tal e qual como a nutrição na parte do exercício, é super importante nós em primeiro lugar percebemos o contexto em que estamos. Estamos numa fase diferente, estamos numa fase em que estamos privados de algumas coisas que normalmente tínhamos dado como adquiridas, mas que não quer dizer que deixemos de ter cuidado e que não seja possível atingir na mesma determinados objetivos, como é óbvio, com outros cuidados e com outras preocupações. Como te falaste, nós vamos tentar passar aqui pelas diferentes faixas etárias, que são diferentes, são distintas e, como é óbvio, devem ter cuidados específicos. As crianças são diferentes, os adolescentes são diferentes, os adultos e idosos são diferentes, mas, sobretudo, é importante as pessoas perceberem que o facto de estarmos privados de algumas coisas que estávamos habituados não quer dizer que deixamos de ter na mesma cuidados e não quer dizer que deixe de ser possível atingir na mesma alguns objetivos, como estavas a falar, seja objetivo de perda de peso, seja objetivo de aumento de massa muscular, o que for, ok, dependendo da pessoa, é possível conseguir ter ganhos e é possível, sobretudo nesta fase, minimizar perdas, que acredito que seja aquilo que as pessoas estejam mais preocupadas, é na perda de resultado e na dificuldade em atingir aquilo que pretendiam. Mas é possível. Agora, é importante perceber o que nós temos à disposição, é importante perceber que alimentação é que nós temos, neste caso na tua área, e é importante perceber em termos de exercício o que temos disponível e o que podemos jogar um bocadinho a nosso favor. É fundamental nós estarmos atentos a determinados pormenores, como é óbvio. Sei que em casa, para muita gente, é mais difícil alguns pormenores, porque há crianças em casa, os horários não são os mesmos, mas de forma organizada é possível compensar um bocadinho esse aspecto, e é esta a mensagem que eu quero sobretudo passar às pessoas, que é possível com os diferentes cuidados, e é essa a nossa ideia, é dar algumas indicações, algumas dicas, para que as pessoas possam perceber então o que é que podem fazer a partir de casa, sobretudo nesta fase. Ok, sim, isso é importante. Agora, passando um bocadinho mais específico aos grupos etários que tínhamos combinado, portanto, começando Sim. um pouquinho pelas crianças, atenção que quando falamos em crianças estamos a falar, portanto, em jovens antes de atingirem, portanto, a puberdade. E é muito importante nesta fase termos estratégias para garantirmos que a alimentação continua a ser equilibrada. Isto é, normalmente as crianças em período escolar têm pelo menos uma das refeições, portanto, é feita na escola. Agora, portanto, tudo mudou e é tudo feito em casa. E é muito importante manter rotinas, manter horários, manter boas práticas de sono, irem para a cama à mesma hora e também, e fundamental, os pais darem o exemplo. Principalmente à mesa, ok? É importante distribuirmos bem a alimentação e os pais têm que começar a dar o exemplo. Não dar sopa, por exemplo, não dar sopa às crianças e os pais não comerem, portanto, pedirem para comerem fruta e os pais não darem o exemplo, isso é muito importante. Também importante será aquilo que eu falei inicialmente, que é atenção à despensa. Muito importante também será termos um controle daquilo que é a nossa disponibilidade alimentar e nesta fase o ideal será não ter ou evitar ter alimentos muito industrializados e processados em casa, de fácil acesso também para as crianças, porque aí o controle será mais difícil. Muito importante também será fazer refeições em família, trazer as crianças, obviamente dependendo da idade, trazer as crianças para cozinhar, e se forem muito pequeninas, basta ajudarem até na lavagem dos hortofrutícolas, da fruta, fazerem, portanto, um empratamento, uma coisa mais simples. É importante trazer as nossas crianças também para nos ajudar nestas tarefas. E também sugiro reinventar, fazer com que os pratos sejam coloridos, fazer com que sejam divertidos e desta forma também conseguimos que as refeições sejam mais dinâmicas e sejam mais apelativas para as crianças. Outra coisa muito importante será a parte da hidratação, não descuidar. Dependendo das idades, as crianças têm necessidades hídricas diferentes, mas principalmente ir bebendo ao longo do dia
e não descuidar em nenhuma situação. Evitar tudo que sejam refrigerantes e bebidas com muito açúcar, que há uma tendência nesta altura de achar que todos os dias são fim de semana, que não são. Isto é muito importante. Para além de dar o exemplo, como eu já disse, uma coisa muito importante e uma dica que eu deixo aqui tem a ver com as idas ao supermercado. Vamos confinar estas idas apenas a um adulto, tentar evitar levar as crianças por toda a segurança que precisamos de ter nesta altura, mas principalmente por ser difícil controlar, portanto, nesta ida, até porque a ida convém que seja muito rápida ou o mais rápido possível, e se levarmos as crianças, portanto, a tendência é elas poderem pedir alguns alimentos que não sejam os mais indicados, e acaba também por ser mais perigoso para as nossas crianças. Portanto, isto é uma dica importante. A nível de exercício físico, Vasco, como é que nós podemos pôr a mexer as crianças que agora estão em casa, em família? Então é assim, em primeiro lugar é importante perceber a faixa etária das crianças. Como tu referiste inicialmente, nós estamos a considerar crianças antes da fase da puberdade, ok, onde é aquele período de maturação, e mesmo dentro das crianças, nessas faixas etárias, existem algumas diferenças. Existem as crianças no pré-escolar, e consideramos isto como pré-escolar até aos 6 anos, onde eles estão numa fase onde o desenvolvimento cognitivo e o próprio desenvolvimento motor ainda não está muito bem apurado. O que nós aconselhamos é que não sejam atividades com muita regra, muito regulamentada. Eles estão numa fase de experimentação. Novas sensações, novas texturas, novos contextos. Então, tudo que seja atividades de coordenação, de equilíbrio, de manipulação de materiais, lá está a experimentação de novos contextos, novos materiais, pisos com mais regulares, pisos menos regulares, é super importante nesta fase, porque é precisamente essas capacidades que eles precisam desenvolver. Eles estão a desenvolver competências como o equilíbrio, a coordenação, a orientação, a percepção do espaço. Então é muito importante dar-lhes atividades dentro deste contexto. Nada com muita regra, nada que os obrigue a ter atividades muito fechadas, porque a capacidade de concentração nestas idades não é a melhor, é normal dentro da faixa etária, mas não é a melhor, por isso tem que ser atividades, sobretudo, que eles se enquadrem nesta fase e que, sobretudo, sintam prazer e que sintam vontade de estar a explorar. É muito dentro destas características. Porquê? Como eu disse, desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento motor está-se a elevar, não está ainda perfeito, então é dentro dessas características que nós temos que trabalhar. A partir dos 6 anos, nós atingimos uma fase de desenvolvimento motor superior e uma fase cognitiva superior. A criança já entende muito melhor tudo que são instruções, a capacidade de concentração já é maior, então é mais fácil então começar a introduzir algumas regras em algumas atividades, porque até vai ser bom em determinados aspectos como o controle emocional, aspectos como o respeito, diminuições de nível de stress, a interação social, a melhoria da comunicação. Isto é extremamente importante. Mas para que isto aconteça, e aqui ressalto a importância dos pais nestas atividades, é importante que a criança sinta prazer naquilo que está a fazer. Okay? A ideia não é impor atividades. Eu falo em atividades mais regulamentadas, mas a criança deve, dentro do possível, experimentar diferentes atividades e os pais tentarem perceber quais são aquelas que a criança sente mais prazer e explorar a partir daí. Porque fenómenos como melhorar a comunicação, controlar o estado emocional, diminuir momentos de stress, isso permite que a criança melhore a sua capacidade cognitiva, mas como é óbvio, ela tem que sentir gosto e tem que sentir prazer naquilo que faz. Por isso eu volto a ressaltar que a importância dos pais nessas atividades, dos pais interagirem com eles e perceberem quais são as atividades que lhe dão prazer, é um pressuposto super importante para que se consiga atingir este nível. Por isso, duas idades diferentes, uma mais de coordenação, equilíbrio, exploração de espaço, e uma mais com atividades com mais regulamentação, mas que tenha interação e que os pais sintam que dá prazer às crianças. É fundamental que isso aconteça.
Muito bem. Outro aspecto que também é importante abordar tem a ver com a obesidade infantil. Embora os últimos dados sejam favoráveis, os últimos dados da Direção-Geral de Saúde sejam favoráveis a Portugal, porque realmente diminuímos a nossa taxa de obesidade infantil, embora a prevalência de excesso de peso tenha vindo a aumentar em idades mais tardias, isto é, a chegar à adolescência, é importante não descuidar. E estas crianças que já têm uma tendência a ter excesso de peso ou obesidade, ou mesmo, portanto, o estado de obesidade, é importante perceber que nesta fase é muito importante também controlarmos tanto a alimentação como o treino também, até porque estas crianças poderiam até estar inscritas e a fazer algum tipo de atividade, portanto, em grupo, certo? E neste momento estão confinadas a casa com muita disponibilidade e muita facilidade de atacar o frigorífico e a despensa, mas na parte, portanto, de exercício físico também é preciso perceber que não pode ser de extremos, certo, Vasco? Sim, nós temos que perceber que as crianças normalmente estão em colégios, estão em momentos onde interagem com outras crianças, interagem com as educadoras. As crianças acima dos 6 anos, muitas delas já têm algumas atividades regulamentadas, onde estão associadas a equipas, onde têm os colegas de equipa, onde têm os amigos, e nesta fase essa componente de interação perde-se. Daí eu estar a falar que a interação com os pais é super importante. A criança sentir que do outro lado está alguém que interage e comunica com ele, porque isso, de certa forma, trabalhar com alguém é ser melhor do que trabalhar sozinho, e dessa forma a motivação da criança é maior. Falaste de uma coisa muito importante que tem a ver com as doenças associadas a estas idades e a questão da obesidade. Como falaste, os últimos dados são positivos. A obesidade tem vindo a diminuir gradualmente, mas estamos ainda num processo lento. Eu retirei aqui alguns dados. Neste momento, a obesidade infantil é cerca de 12% das crianças. E então, se não formos considerar a obesidade, formos considerar excesso de peso, estamos a falar em 30%, ou seja, 1 em cada 3 crianças continua a ter excesso de peso. Isso deve-se, de certa forma, também ao maior grau de sedentarismo. É normal, as crianças passam mais tempo em casa, passam mais tempo ao computador, passam mais tempo com outras atividades e, como consequência, o excesso de peso acaba por ser maior e por ter maior prevalência. 1 em cada 3 crianças acaba por ser ainda um valor muito elevado, apesar de haver algumas melhorias. Daí o exercício físico ser muito importante. E o exercício físico é importante, como eu estava a dizer, não só por essas questões, por questões da melhoria da estrutura corporal, do evitar do aumento de peso, mas sobretudo também aquilo que eu estava a falar da comunicação, da interação, a melhoria da capacidade emocional, que vai ter como consequência o aumento da autoestima. Nós não podemos esquecer que as crianças, sobretudo ali a partir dos 6 anos para cima, estão a formar a sua personalidade. E a parte genética é muito importante, como é óbvio, mas o contexto onde estão inseridos é fundamental. Então, nesta fase, onde essa interação e essa comunicação é menor, porque temos que estar fechados em casa, volto a relembrar que o papel dos pais, de interagir com eles, de participar com eles, não é pura e simplesmente é importante nós preocuparmos com as atividades que eles fazem, mas mais do que preocuparmos com as atividades, é preocuparmos se a criança está a ter prazer naquela atividade, se está a participar realmente na atividade. Da mesma forma como tu podes prescrever uma receita que seja a melhor do mundo, mas se a pessoa não a pratica, não vai ter efeito sobre elas. Por isso é exatamente as mesmas preocupações que os pais devem ter. Sim, é muito importante aquilo que falaste, e agora concentrando um bocadinho aqui nos adolescentes, perceber que os últimos dados também de hábitos alimentares acabou por demonstrar que mais de 40% dos nossos adolescentes consomem refrigerantes diariamente. Portanto, nesta fase poderá isto, portanto, este consumo aumentar, e é importante haver este controle. Não ter em casa é o mais importante. E também percebemos que mais de metade dos adolescentes consome ou tem um consumo de hortofrutícolas muito abaixo daquilo que é considerado o ideal, para além de consumir mais 20% de açúcar. Portanto, aqui isto já são dados gerais, e especificando esta fase de isolamento, é importante
que, portanto, este tipo de voracidade, às vezes, alimentar, deve-se muito a esta disponibilidade que existe, portanto, é importante controlar. Muito importante evitar, então, estes produtos processados, que são muito calóricos, muito ricos em açúcar, garantir também um bom aporte de água, e atenção, quando falamos em adolescentes, as necessidades já são muito próximas das necessidades hídricas dos adultos, portanto, 1,5 litro de água poderá ser o ideal, e depois também tentar e fazer com que não existam grandes restrições a nível alimentar por parte também dos adolescentes, isto é, cortar ou eliminar algum grupo da roda dos alimentos, ou então eliminar grupos, portanto, ricos em algum macronutriente, nomeadamente hidratos de carbono, porque pode comprometer também todo o desenvolvimento. É importante perceber que estamos efetivamente a falar de uma fase de desenvolvimento. Aqui uma questão que te queria colocar, Vasco, até porque temos aqui algumas questões, nomeadamente a Isabel perguntava aqui que a filha, penso que é uma filha adolescente, estava muito habituada a ir ao ginásio e neste momento não pode ir e ela está um pouquinho preocupada. Que tipo de conselhos é que poderias dar aqui ao caso da Isabel e outros adolescentes que agora estão confinados em casa? Então, os adolescentes é uma fase importante e bastante sensível. O pico de maturidade começa-se a atingir a partir dali, os caracteres sexuais começam-se a evidenciar cada vez mais e é muito importante então perceber a pessoa que nós temos à frente. É necessário começar a especificar cada vez mais. Os adolescentes são pré-adultos, ok? À partida, fora alguma exceção, terão as mesmas bases e as mesmas capacidades que terá um adulto. Aqui com os devidos cuidados de que às vezes a maior preocupação não tem a ver com a falta de capacidade ou não para fazer, porque o corpo nessa fase já está preparado para o exercício físico, muitas vezes mais até do que os próprios pais, que já são adultos, mas que estão parados há muitos anos, podem ter excesso de peso, e as crianças, nesse sentido, acabam por estar mais preparadas. Mas os cuidados são, sobretudo, muito a ver com a falta da experiência. Muitas vezes são corpos que estão preparados para trabalhar, mas que muitas vezes não têm experiência para trabalhar. No caso de pessoas que já estão rotinadas a treinar, seja em ginásio, seja em clubes, seja em algum tipo de atividade já com alguma regulamentação, é importante manter as rotinas, ok? É importante perceber de que se um corpo estava habituado a trabalhar, se um corpo estava habituado a treinar, é importante manter essas rotinas. Para quê? Para não perder capacidades, para evitar problemas como, por exemplo, o excesso de peso e para evitar outros problemas como a motivação, o stress, que estando fechados em casa, acabam por se acentuar um bocadinho mais. O que é que eu aconselho? É que, mediante as atividades que as pessoas já faziam, tentar dentro do possível em casa replicar de certa forma. O que é que eu quero dizer com isto? Há imensos exercícios que nós podemos fazer em casa e é super importante, em primeiro lugar, nós percebermos o nosso contexto, a nossa casa. Se temos espaço, se não temos espaço, se treinamos dentro de casa, se treinamos fora de casa, isso é muito importante para perceber então que tipo de exercícios é que possamos fazer. Pois há imensos exercícios, o próprio Homeplace tem as aulas, tem os horários onde as pessoas se podem orientar e se podem guiar e ter um mínimo de acompanhamento do lado de lá, neste caso online, para poder fazer. O que eu quero dizer é sobretudo isto, é quem está ativo deve se manter ativo, tentar sobretudo criar rotinas, que tu falaste bem nas rotinas alimentares, mas também é importante a questão das rotinas de treino. Tentar, se possível, manter os mesmos horários de treino. Isso tudo são estratégias que visam que consigamos manter os resultados, consigamos minimizar as perdas e, sobretudo, consigamos evitar a desmotivação, que muitas vezes é um dos fatores que levam depois as pessoas a desistir do exercício físico e a achar que não vale a pena estar a treinar e a fazer um esforço adicional. Por isso, mantenham rotinas, percebam o espaço que têm em casa e treinem, adaptam. Há várias soluções. O Homeplace tem dado várias opções, seja a nível de fichas de treino, seja a nível das aulas de grupo, seja a nível de entrevistas online, para que se possa perceber o que é que se pode fazer. Por isso, não é por falta de informação, muitas vezes é por falta de organização. Exatamente. E é uma balança que tem que pender para os dois lados. É um compromisso do nosso lado, mas tem que ser sobretudo um compromisso também de quem está do lado de lá, mas é possível. É preciso fazer.
Sim, e eu aproveito também o que tu falaste em relação à grande disponibilidade de informação que hoje em dia temos e nós, on Displace, estamos desde o primeiro dia com um grupo com muitas aulas também disponíveis, a rúbrica de nutrição. O grande problema às vezes é a informação a mais e queremos fazer tudo e nem sempre damos aqui ouvidos ao nosso corpo e ao descanso. Isso também é fundamental. E aqui na parte da adolescência, atenção também aos pais, neste caso, de olharem para os seus adolescentes e perceber que o controle e o equilíbrio é o mais importante. Nós estamos aqui, portanto, temos aqui algumas partilhas, nomeadamente a Susana e a Filipa Costa foram, portanto, partilhando aqui algumas estratégias, nomeadamente a Susana acabou por adotar aqui a estratégia de treinar e trazer os filhos para o treino, principalmente o filho mais velho. A Filipa tem aqui alguns desafios com a filha, porque tem uma capacidade, aliás, uma facilidade de desistir com mais rapidamente, portanto, isto também pode acontecer. A ideia é estimular, ok? Estimular continuamente. E na parte alimentar também é exatamente a mesma coisa, portanto, dar o exemplo. Eu vou dizer isto várias vezes ao longo da nossa conversa, porque sem dúvida é importante. Aqui passando para... E vão colocando as vossas questões, eu vou tentando acompanhar e depois, tanto eu como o Vasco, vamos acompanhando e vamos dando resposta. Participem e é importante também saber o que é que vocês fazem em casa, as vossas partilhas, para realmente conseguirmos aqui conversar de uma forma mais lúdica. Em relação, passando aqui à nossa última, o grupo etário que escolhemos, dos idosos, atenção que idosos está, portanto, descrito como são indivíduos acima dos 65 anos, porém, o que realmente devemos ter em consideração é a condição física do indivíduo, portanto, quais é que são as alterações de envelhecimento em que estão a ser sofridas, portanto, e neste caso, quando falamos em idosos, atenção que a faixa etária, embora comece aqui entre os 60 aos 65 anos, mas depende sempre da condição física atual de cada um. Muito importante perceber que nesta fase é normal que, havendo uma menor atividade física e um maior sedentarismo, é normal haver também um aparecimento de maior morbilidade e possivelmente algumas patologias, levando aí a que as necessidades energéticas e nutricionais possam ser diminuídas, isto num contexto geral a nível de macronutrientes. Quando falo de macronutrientes, falo de proteínas, hidratos de carbono e gorduras. Portanto, no geral, como há uma diminuição das necessidades energéticas e nutricionais, porque também há uma menor atividade, portanto, pode exatamente haver necessidade de baixar todo aquilo que é o consumo energético. Em relação a micronutrientes, estamos a falar de vitaminas e minerais, contrariamente ao que acontece com os macronutrientes, nesta fase, portanto, nos idosos, estas necessidades normalmente estão até, portanto, aumentadas devido portanto, ao aumento, digamos, da dificuldade de absorção deste tipo de micronutrientes. Portanto, na idade, portanto, nos idosos há uma maior, ou as alterações intestinais são maiores, levando a que, efetivamente, esta absorção também possa estar comprometida. Em relação a exercício físico, Vasco, o que é que aqui os idosos poderão fazer? Podem fazer as nossas aulas todas? Podem treinar mais que uma vez por dia? Que tipo de cuidados é que achas que devemos passar aqui aos nossos participantes, que sejam também dicas interessantes que possam colocar em prática? Ora bem, nesta faixa etária dos idosos, eles podem e devem treinar. Como é óbvio, nós devemos ter em consideração que é uma fase especial e que é uma fase onde o nosso corpo, falando de forma simples, entra num processo de degeneração natural. E há determinadas características que acontecem nesta faixa etária que nós devemos ter em consideração e respeitar antes de iniciar qualquer tipo de atividade física. É muito normal nesta faixa etária haver, por exemplo, enfraquecimento muscular,
que numa fase mais acentuada se desenvolve, por exemplo, uma sarcopenia, que é a perda de massa muscular já de forma relevante, há o enfraquecimento articular, numa fase avançada que pode, por exemplo, despoltar osteoporose, e tudo isto, perda de força e perda de mobilidade, que muitas vezes limitam estas pessoas nas suas atividades do dia-a-dia. Normalmente também está associada a perdas de capacidades coordenativas, como o equilíbrio, a agilidade, a própria coordenação, que muitas vezes limitam essas pessoas nas suas atividades. Como limitam, muitas vezes nós estamos a trabalhar com pessoas com autoestima mais em baixo, com níveis de motivação mais em baixo, porque sentem que há coisas que neste momento não conseguem fazer e que anteriormente conseguiam. Por isso, mesmo por causa desta questão da perda de massa muscular e da questão da perda de mobilidade, torna-se fundamental trabalhar e fazer exercício físico. Agora, quando trabalhamos com idosos, isto para quem está lá em casa também perceba de uma forma melhor, isto é como funciona como uma balança, ou seja, nós temos um tipo de população que precisa extremamente de treinar, mas ao mesmo tempo tem que ter um cuidado extra com aquilo que faz. Então sim, podem e devem treinar, mas ao mesmo tempo têm que ser atividades e intensidades super bem selecionadas com um grande critério. Então devem ser sobretudo atividades que foquem no reforço de massa muscular, que reforcem questões de mobilidade e que reforcem questões como o equilíbrio e a coordenação, porque são exatamente essas capacidades que estes idosos vão perdendo. O risco de quedas é maior, questões como a memória também se vão perdendo, por isso treino que permita também alguma interação, alguma comunicação, vai elevar níveis de autoestima, os idosos naturalmente vão sentir que vão melhorar as capacidades, por isso vão se sentir mais úteis. Isto é uma bola de neve, mas é fundamental que eles treinem, mas é fundamental perceber que se há lesões, se não há lesões, que cuidados é que nós devemos ter. Mais máquinas, movimentos controlados, evitar movimentos bruscos, é basicamente trabalhar aquelas capacidades que eles vão perdendo. Ok. Não, isso é muito importante e também fazendo aqui o link com a alimentação, quando eu falei de que há uma tendência de diminuir as necessidades energéticas e nutricionais nos idosos, atenção que não quer dizer com isto que devemos eliminar alguns alimentos ricos em nutrientes fundamentais, nomeadamente o que às vezes se observa é que há uma tendência de descuidar um pouco o consumo de proteína a partir de uma certa idade, nomeadamente às vezes o jantar ser substituído por uma meia de leite e um pãozinho e esquecer a parte proteica, e é fundamental que não devem descuidar. Todas as refeições devem ter boas fontes proteicas, exatamente para evitarmos uma grande perda de massa muscular, que já é algo que acontece, portanto, nesta fase. Portanto, é importante termos aqui isso em consideração. Vasco, também tinha a colocar uma questão. Por exemplo, um idoso poderá fazer, olhando aqui um bocadinho para algumas aulas que nós temos, aulas de impacto, aulas mais holísticas, o que é preciso ter mais em consideração? Já falaste um pouquinho, portanto, olhar para o idoso como principalmente para as suas características individuais, e se existe ou não, portanto, presença de algumas patologias específicas, falaste muito bem osteoporose, sarcopenia, mas existem outras também. Quais é que devem ser aqui algumas aulas que toda a gente poderá fazer em qualquer idade? E aqui falando que existem vários tipos portanto, quando estamos a falar de terceira idade é um bocadinho diferente, portanto, que abrangemos aqui uma grande faixa etária, mas que tipo de aulas é que poderão fazer qualquer pessoa acima dos 60, 65 anos? Ok. Em primeiro lugar, quando eu falei em processo degenerativo, significa que há um potencial para, não quer dizer que todos os idosos o tenham, ok? Porque muitas vezes há pessoas que chegam aos 60, 65 anos no auge da sua forma. Por isso, às vezes é um bocado ingrato estar a falar e eu não quero transmitir a mensagem de que toda a gente, a partir dos 60, 65 anos, vai entrar num processo de degeneração. Como é óbvio, há um potencial para, e muitas vezes o trabalho deve ser até num sentido preventivo e em vez de corretivo, porque
se um idoso não tem nenhum problema de saúde, à partida, com os devidos cuidados, poderá fazer qualquer aula, deve efetivamente fazer um trabalho preventivo, porque sabe que há um potencial para perder massa muscular e para perder massa óssea. Depois é uma questão de analisar, é uma questão de perceber se nessa idade há lesões, não há lesões, há dor, há desconforto, há falta de mobilidade. Vamos imaginar uma pessoa, um idoso, ok, um senhor de 65 anos, para dar aqui um caso mais prático, que está bem fisicamente, níveis de densidade óssea estão dentro do normal, níveis de força, níveis de flexibilidade estão dentro do normal, à partida, desde que tenha capacidade física para, e o que eu quero dizer com força, resistência, porque tem sempre a ver com a experiência, pode fazer qualquer aula, ok? Com os devidos cuidados, como qualquer pessoa que tenha que ter os seus cuidados, porque muitas vezes não é o exercício físico que é prejudicial, é a forma como fazemos o exercício físico. Por isso, muitas vezes é perceber se a pessoa tem capacidade para a aula, se sabe tecnicamente fazer a aula, se tem resistência para fazer a aula, do que muitas vezes propriamente os exercícios. Isto para pessoas sem qualquer tipo de lesão, que existem mesmo com 60, 65 e 70 anos. Do outro lado, são as pessoas que já têm algum tipo de lesão, algum tipo de patologia, e então aí nós devemos considerar. E as restrições vão sempre muito depender do problema em si, porque há imensos problemas que podem surgir, desde problemas articulares a problemas neurológicos, a problemas fisiológicos, e a seleção partirá sempre aí. Alguém com dor, alguém com desconforto, nós temos que sempre perceber se a atividade que nós selecionamos para ele vai acentuar essa dor ou esse desconforto, ou então são atividades, por exemplo, que exigem muito de equilíbrio e coordenação, quando a pessoa não a tem. É importante, quem tem equilíbrio e coordenação, trabalhar esse mesmo equilíbrio e coordenação, mas nós temos que perceber se o equilíbrio e coordenação que estamos a exigir da pessoa se está adequado ao nível que ela tem capacidade para fazer ou não. Por isso, não há aqui receitas de qual é a melhor aula ou a menor aula. Há, sobretudo, há que ter a percepção, o estado em que a pessoa está. Se há problemas, se não há problemas, e a partir daí redirecionar. Por uma questão de segurança, devemos sempre fugir às dores, ao desconforto, a movimentos que deixem a pessoa mais insegura e mais desconfortável. Mas não há nenhuma aula que eu diga não pode fazer, ou não há nenhuma aula que eu diga deva sempre fazer. Mas, por exemplo, aulas como mobilidade, pilates, trabalho postural, trabalho de alongamento, serão sempre importantes, em primeiro lugar, para trabalhar com pessoas que perderam essas capacidades, mas, por outro lugar, para trabalhar com pessoas que não querem perder essas capacidades, o tal trabalho preventivo que eu estava a falar. Ok, e muito importante é sempre associar a bons hábitos alimentares, portanto, não descuidar de ter uma alimentação equilibrada e comer um bocadinho de tudo para que efetivamente possamos minimizar estas perdas e esta fase de isolamento não ser, portanto, potenciado, portanto, essas perdas. Temos aqui uma questão um bocadinho mais abrangente da Filipa Veiras, que fala de alguma, portanto, que alterou aqui alguma da sua rotina, e que, portanto, neste momento sente que quando se senta à mesa não tem tanta fome e não gasta energia, apesar de fazer algumas aulas do Homes Place. Filipa, perceber que a alteração portanto, do apetite poderá, ou a diminuição do apetite poderá acontecer nesta fase, porque, como eu falei, as nossas rotinas estão diferentes, não temos tanta atividade como teríamos fora de casa, e é normal que este apetite possa diminuir. O importante é fazer um esforço para que não exista, portanto, grandes restrições e não eliminar por completo alimentos importantes na sua alimentação, que depois poderão, nomeadamente, estamos a falar de fruta, de vegetais, a parte proteica, muito importante também hidratos de carbono complexos, importante ser alimentação equilibrada. Para quê? Para também evitar que possa depois existir um aumento até de mais fadiga, de dificuldade em dormir, e um descanso também associado a estes momentos, esta fase de maior stress e maior ansiedade. Portanto, mesmo diminuindo o apetite, vamos tentar, portanto, ter aqui algum esforço para conseguirmos consumir o mínimo imprescindível.
Mais questões em relação aqui, portanto, obrigada a todos que estão desse lado. Nós estamos ainda disponíveis, assim, mais uns minutinhos para não ser muito longo a nossa conversa, ainda temos aqui alguma disponibilidade para responder a algumas questões. Se não quiserem colocar agora, poderemos depois voltar às vossas questões, podem colocar aqui na nossa conversa, que depois, tanto eu como o Vasco, teremos cuidado de responder e fazer aqui um pouquinho, então, um resumo. Nós hoje conversamos, eu sou nutricionista, para quem chegou agora, e o Vasco é Master Trainer e Personal Trainer do Homes Place, e tivemos a conversa sobre alimentação e treino nesta fase de isolamento, mais especificamente em algumas faixas etárias. Passamos pelas crianças, pela adolescência, terminamos agora com os idosos, ou uma idade um pouquinho mais avançada, e conversamos como é que devem ser os cuidados alimentares e também rotinas de treino que não devem ser esquecidas nestas fases. Portanto, eu penso, Vasco, queres acrescentar mais alguma coisa? Dizer aqui mais algum ponto? Só para contextualizar aqui alguma coisa e para que faça sentido também do outro lado, o obter resultados, seja ele quais forem, perda de peso, aumento de massa muscular, um trabalho meramente preventivo, de reforço, recuperação de lesão, o que for, nós temos que perceber isto como um trabalho global, ok? É um conjunto de várias áreas que se cruzam, que permitem que os objetivos se concretizem. Eu vou dar, por exemplo, o exemplo da minha área, que é o exercício. O exercício por si só não é garantia da obtenção de nada, e as pessoas que estejam conscientes disto. O exercício físico será sim um veículo que nos permite chegar a algo, mas se não adotarmos determinados comportamentos, sobretudo de forma consistente, será muito difícil obter resultados. O benefício do exercício físico dá-se sobretudo através dos seus efeitos crónicos. O que é que eu quero dizer com isto? Quando ele é repetido de forma regular e de forma constante. Da mesma forma como se o deixarmos de repetir, que é o que pode estar a acontecer com algumas pessoas que estão fechadas em casa, dá-se também um tal processo de regressão. Eu vou dar um exemplo mais prático para quem está do lado lá. Eu posso ter um objetivo de aumento de massa muscular e posso ter um treino super bem estruturado para aumento de massa muscular. Eu treino e dou ao meu corpo então o tal potencial para desenvolver esse aspecto. Mas se a minha alimentação não está controlada, se o meu descanso não está controlado, eu vou ter muita dificuldade em atingir, por exemplo, o aumento de massa muscular. Como a questão da perda de peso. Eu posso ter um treino muito bem orientado para a perda de peso, com tudo muito direitinho, a cumprir tudo o que são os critérios, mas depois não tenho uma alimentação adequada, vou falhar nesse aspecto. E do teu lado exatamente a mesma coisa. A pessoa pode ter uma alimentação boa, mas depois não tem um treino que permita atingir esses objetivos, vai falhar. Então, é preciso ver isto como um todo, como um processo de várias áreas a trabalhar em conjunto e, sobretudo, tem que ser algo que é feito de forma constante. Para qualquer pessoa tem que haver alguma constância neste tipo de procedimentos, porque se não o fizermos, vamos ter regressões. E os efeitos positivos do exercício para diferentes faixas etárias têm sobretudo a ver com os efeitos crónicos. E o ser crónico pressupõe alguma continuidade. Exatamente, e não ser só nesta fase. Temos aqui uma questão da Cláudia, que pergunta-nos, portanto, acham importante fazer treino ou as refeições, o estudo e as restantes tarefas que passam a ser em casa em locais diferentes, ou mesmo sendo no mesmo espaço, porque não há alternativa a torná-lo diferente? Tem alguma opinião sobre isso? Eu começando aqui pela parte alimentar, eu acho muito interessante até variarmos o local das refeições para, exatamente como eu falei no início, neste momento a nossa casa é também o nosso escritório, é também o nosso ginásio, portanto poderemos até variar, um dia é na cozinha, outra refeição poderemos fazer na sala, mas atenção a não alterar por completo. Porque é importante, neste caso, para englobar até as crianças e o resto da família, estarmos à mesa, ok? E continuar a ter o cuidado de garantir que existem refeições
sentados, às vezes até desligar um bocadinho a televisão para não sermos bombardeados com as notícias que nos deixam em estados de maior ansiedade e de stress. Portanto, é importante garantir que estamos todos sentados à mesa, podemos variar até os locais. Ok, agora aqui na parte do exercício físico, o que é que tu achas? Vais até variar até os horários, um dia treino de manhã, outro dia treino à tarde, um dia na varanda, outro dia na sala. O que é que achas que poderá fazer mais sentido? Olha, a variedade, em princípio, será sempre boa, até porque nos permite mudar algumas rotinas e se calhar vai nos fazer sentir um pouco mais motivados nesta fase que a tendência poderá ser para desmotivar. Podem ser alterações como mudanças de horários, mudanças de treinos, mudança do local, mudança dos exercícios. Aqui apenas ressalto a importância de que variar é importante, mas muitas vezes o variar em demasia pode-nos desfocar daquilo que é o determinado objetivo. Nós temos que perceber para aquilo que nós estamos a trabalhar, nós temos que perceber qual é aquilo que nós queremos atingir, variar sim, mas variar dentro de um contexto que esteja na mesma adequado ao objetivo que nós pretendemos. Mas sim, é ótimo até para o corpo deixar, chega ali uma fase em que o corpo começa a se habituar a um determinado estímulo e é super importante nós variarmos para o corpo também poder reagir de outra forma, e depois porque muitas vezes a intensidade do treino também tem a ver com o nosso foco, com a nossa motivação, e não é por acaso que as pessoas que normalmente conseguem obter melhores resultados, seja a nível de treino, seja a nível de alimentação, são pessoas mais focadas, mais organizadas e que cumprem mais à risca. Mas para que isso aconteça, as pessoas têm que estar motivadas. E é normal que uma pessoa que esteja fechada em casa possa desmotivar mais um pouco, porque é mais monótono. Por isso, essas alterações são extremamente importantes, até para esse sentido, para manter as pessoas focadas naquilo que são os seus objetivos e perceber que não é por estarem em casa que devem deixar de continuar a atingir, porque é possível com os devidos cuidados e com as devidas seleções. Ok, aqui uma ideia também da Susana é fazer piqueniques dentro de casa. Já vi algumas fotos de algumas famílias a fazê-lo e eu acho que é super engraçado e acaba também por envolver toda a família e mesmo famílias que não tenham crianças, porque não? Fazer um piquenique, algo diferente, eu acho que mudar aqui algumas rotinas também que ajudam. A Teresa da Cunha faz aqui uma pergunta, nesta altura tanta ansiedade, algumas dicas para reduzir os níveis de cortisol. Portanto, o cortisol é a hormona de stress. O mais importante é fazer aqui um resumo daquilo que já fomos falando ao longo da nossa conversa. Manter rotinas, tentar ter boas práticas de sono, descansar o suficiente, treinar, é muito importante, e manter uma alimentação controlada, isto é, reduzir tudo aquilo que seja o consumo de alimentos industrializados. Atenção, esta vontade louca de toda a gente agora fazer bolinhos e doces, poderemos fazê-los, mas tentar que sejam saudáveis o mais possível, e o importante é o equilíbrio. Ok? Tudo a nível de treino, alimentação e descanso fundamental é importante também para reduzir estes níveis de stress. Vasco, alguma dica desse lado? Olha, é interessante e está também relacionado com o tema anterior da questão das rotinas. Da mesma forma que a produção de cortisol aumenta os níveis de stress, o exercício físico, sabe-se, está estudado, que produz também hormonas de relaxamento, como as endorfinas, as serotoninas, ou seja, são hormonas de bem-estar, são hormonas que até funcionam como analgésicos naturais e que sobretudo permitem a pessoa relaxar. Aquela sensação que normalmente nós temos no pós-treino de relaxamento tem a ver com a libertação dessas hormonas, endorfinas, serotoninas, que vão de certa forma combater ali com o cortisol, é a parte antagónica, vão combater com o cortisol para que as pessoas relaxem. Agora, para que isto é importante, para que essas hormonas sejam libertadas, essas hormonas de bem-estar, de prazer, de relaxe, de diminuição de níveis de ansiedade, é sobretudo importante a pessoa estar com prazer com aquilo que faz, ok? Porque atividade por atividade pode produzir sobretudo mais stress e mais efeitos inflamatórios do que propriamente produtivos. Então, esta questão, por isso eu gostava de dizer que estava linkado ao anterior, de variar o espaço, variar as rotinas, variar os exercícios sem mudar o objetivo, como é óbvio, sem desfocar do objetivo, é um pressuposto super importante para quê? Para que tenhamos prazer na prática do exercício físico.
E aí sim, começamos a libertar as endorfinas e as serotoninas que vão combater um bocadinho a questão do cortisol, que é natural para quem está em casa, muitas vezes quem está a trabalhar a partir de casa, em que os horários são diferentes, a organização é diferente, muitas vezes anda com filhos em casa que não permitem estar completamente relaxado e descontraído, porque é natural, por isso, exercício sim, e exercício que provoque prazer para provocar esse tipo de libertação de hormonas de relaxamento. Ok, e muito importante aquilo que tu falaste muito bem, ser algo, portanto, constante, não é? Certo. E que não se faça apenas uma vez, mas ser constante e até aproveitar esta fase de isolamento para garantirmos que até os nossos hábitos alimentares ficam ainda mais saudáveis, que conseguimos adotar estratégias e hábitos de treino que depois serão continuados, portanto, também aproveitar esta fase para coisas boas, não é? É mais por aí. Bem, eu penso que não existem mais questões. Aproveito também para te agradecer, Vasco, que rapidamente aceitaste aqui o meu convite de conversarmos um pouquinho sobre a alimentação e treino nesta fase. Agradecer a todos vocês que estão aí em casa, que todos os dias estão connosco, que têm acompanhado todas as nossas aulas, as nossas rubricas de nutrição, as nossas dicas de fisioterapia. Obrigada por estarem aí. Faz sentido para nós continuarmos a trabalhar porque sabemos que temos vocês desse lado que nos acompanham e que gostam, que nos dão feedback, isto é mesmo muito, muito importante para nós. Portanto, fiquem em casa, tenham uma boa alimentação, treinem, descansem e muito obrigada mais uma vez a ti, Vasco, e a vocês aí em casa. Obrigado. Obrigada.